Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h04, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira na Prever FM. E a nossa entrevista 519, hoje com o Dr. José Carlos Perassoli, presidente e também fundador da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez e professor titular em obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. E também está com a gente aqui no estúdio a Valéria Cristina Sandrin, professora e pesquisadora em pré-eclâmpsia do Instituto de Biociências de Botucatu e bebê da Unesp, sobre a gravidade da pré-eclâmpsia. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Seria bom a gente falar primeiro o que Pedir para você só chegar bem perto do microfone, por favor. Obrigada. O que é a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, para o pessoal poder entender. Bom dia, professor. Bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui participando então dessa atividade. Agora, dia 22, né, é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre a Pré-Eclâmpsia. Entendi. A pré-eclâmpsia é uma forma de pressão alta que acontece na gravidez e hoje ela é considerada a primeira causa de morte materna. Isso é o grande trabalho, né, que essa rede, a Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gravidez tem, no sentido de trabalhar para reduzir morte materna. Né? Morte materna é um evento extremamente grave, onde você perde uma mulher, esse filho já vai nascer sem mãe, certo? Se ela já tem mais filhos, também perderão a mãe. E a mulher, queira ou não queira, ela é o alicerce da família. Você desestrutura toda uma família. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito no sentido de terminar, ou reduzir, terminar é quase que impossível, né? As causas de morte materna por pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma forma de pressão alta, mas que ela só acontece porque a mulher está grávida, ou seja, é a gravidez que proporciona. Então, quando ela chega, a gente chama de segunda metade da gravidez, quando ela passa de 20 semanas, 22 semanas de gravidez, ela tem chance, né? Algumas mulheres têm chance de desenvolver, então, uma pressão alta. E essa pressão alta, ela se acompanha de outras, não é só a pressão que se altera, ela se acompanha de outras modificações do organismo da mulher e acaba levando, então, situações de extrema gravidade. E mesmo que essa mulher, antes da gestação, antes de entrar, antes de detectar da gravidez, ela tenha uma pressão normalizada, ela também corre esse risco. Isso, corre esse risco. Então, ela não tinha, a história é bem essa mesma, a paciente, eu não sou hipertensa, não tenho história de ter hipertensão alta e faz a hipertensão só na segunda metade da gravidez. As que já são hipertensas, elas são, porque nós temos assim, uma série de situações que eu já sei. Quando a grávida chega no comecinho do pré-natal, eu consigo identificar se ela tem fatores que vão favorecer ela ter essa hipertensão. Então, aqui já é hipertensão, é um fator importantíssimo. A paciente que já tem hipertensão, a gente chama que ela sobrepõe, é como se ela ficasse com duas pressões altas. Ela já tinha pressão alta e na segunda metade da gravidez ela acumula mais a pré-eclâmpsia. Tem vários fatores que, quando ela chega no pré-natal, então a gente tem trabalhado muito com a atenção primária da saúde, que é onde elas chegam, né? Então a gente tem eu chamo assim, a tabelinha das situações que eu tenho que ver. Então, por exemplo, se ela já teve pré-eclâmpsia na gravidez anterior, ela tem chance de aparecer a pré-eclâmpsia novamente. Se ela é hipertensa, sim. Se ela é diabética, ela tem chance de ter pré-eclâmpsia nessa gravidez. Se ela é, por exemplo, primeira gravidez e ela também tem idade acima de 35 anos, eu junto duas coisas e ela se torna um fator importante de risco. Então, na atenção primária, a gente tem tem que ter essa preocupação de quando a grávida chega para fazer a consulta, ela tem que fazer como se fosse uma entrevista. Perguntar, você tem isso, mais isso. Então, aí a gente fala, essa paciente aqui tem chance. Se ela tem chance, a gente tem como prevenir. Isso que é importante. Entendi. Vamos perguntar aqui também para a professora Valéria, com relação a essa pesquisa, né, sobre a pré-eclâmpsia, né, a consciência das mulheres, porque de repente a mulher ficou grávida, a primeira gravidez, ela não tem esse conhecimento, né? Mas a evolução disso para passar a informação e que na segunda gravidez
para disseminar, para realmente propagar essa informação? Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. A todos e a todas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Da gente conversar bem nessa semana, como o doutor falou, que é super importante pra gente trabalhar exatamente isso que você está comentando, né? Conscientizar sobre a pré-eclâmpsia. Muitas mulheres nunca ouviram falar, né? Então é importante que a gente fale sobre isso, e a gravidez é uma janela de oportunidade para você ver como que está o sistema cardiovascular, não só o sistema cardiovascular, mas outros sistemas na mulher, né? Então a gente tem que estar com um olhar muito único para isso, né? De toda a gestação e de como essa janela de oportunidade ela pode indicar depois risco futuro para outras doenças, né? Então antigamente se falava que a pré-eclâmpsia era uma doença somente na gestação. E hoje, né, os dados epidemiológicos mostram um risco maior dessa mulher desenvolver doenças cardiovasculares, como hipertensão, doença crônica, problemas cardíacos. Então é uma mulher que ela vai ter que ter um segmento pro resto da vida de uma maneira muito mais próxima e com um olhar muito único. Nessa publicação que a gente teve recente, né, e que você trouxe esse dado, a questão da gravidade, né? Então a gente observou alterações metabólicas muito importantes nessas mulheres que se correlacionam com a gravidade da pré-eclâmpsia. E essa gravidade, né, quanto mais grave, maior é a chance de ter um desfecho ruim, né? De ter um bebê prematuro, de ter um problema, uma complicação da própria gestante em si, que leva a esses aumentos, né, de morte materna e morte fetal. Então, essa conscientização, acho que a gente está na semana certa para a gente falar com pessoas que a gente conhece, para a mulher que teve também, né, passar a ter um olhar que não foi somente na gestação, ela tem que informar o clínico geral, o cardiologista, que ela teve pré-eclâmpsia. É importante essa informação, porque realmente ela vai ter que ter esse olhar mais comprometido com a própria saúde, né? Quando de repente a mulher ela descobre que está grávida, fez o teste de gravidez, ela procura o seu médico, a sua médica para consulta, ela já é orientada com relação à pré-eclâmpsia? Isso. Então, quando ela chega, você já investiga, faz uma série de perguntas sobre isso, e se ela responder algumas, um deles só é fator, e outros preciso, que eu citei, né? Se a primeira gravidez ela tem mais de 35 anos, ela se torna um fator de risco importante. Entendi. Isso eu identifiquei, eu tenho como prevenir essa doença. E é muito fácil a prevenção, não é muito fácil. Então, o que a gente faz com essa paciente? Então, ela vai ser orientada a praticar atividade física, então, 140 minutos por semana. O mais prático é ela fazer caminhada, que qualquer paciente não precisa de ir em academia, essas coisas. Ela pode fazer o que você tem na academia, hidroginástica e tal, mas o mais prático é ela fazer caminhada. Ela tem que fazer caminhada 140 minutos por semana, e aí a gente vai prescrever para ela aspirina, que é o ácido acetilsalicílico. A partir de 12 semanas, ela começa a tomar 100 miligramas de aspirina à noite até 36 semanas. E vamos suplementar o cálcio. Cálcio, ela vai tomar 1 grama de cálcio por dia, 500 miligramas após o almoço, 500 miligramas após o jantar. Então, essas 3 ações, elas se juntam e eu vou diminuir a taxa das mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia. Não é 100%. Entendi. Tá certo? Mas a gente consegue diminuir a taxa. Então, por isso que é importante ela chegar cedo no pré-natal, porque eu tenho que começar tudo isso antes de 16 semanas, antes que ela passe do terceiro mês, né? Como a gente não fala em mês, fala em semana. Então, antes que ela passe do terceiro mês, é importante que ela já esteja no pré-natal para já começar a fazer essas ações, que são simples, não são coisas tão... Quer dizer, acho que a atividade física é mais difícil, né? Mas é importante que ela se conscientize e consiga fazer essas ações, e vai reduzir esse risco. Passando esse número de semana que o senhor acabou de citar, e de repente se ela não fez uma avaliação adequada, o risco é maior. Isso. É assim, o ideal é que ela comece antes de 16, mas vamos supor que ela chegou no pré-natal com 18. Tá. Até 20 semanas a gente tolera que pode começar.
Dá para começar. Porque o que eu estou fazendo, então, a aspirina e o cálcio, eles estão mexendo com as modificações que a paciente tem da gravidez. E essas modificações, elas se completam em torno de 20 semanas. Então, depois, vamos falar, o cálcio e a aspirina não corrige aquilo que não foi certo. Não vão agir como deveria. Isso, ele vai agir para que aconteça as coisas certas das modificações da gravidez, para ela não fazer pré-eclâmpsia. Ele não vai corrigir se ela não fez. Então, não adianta começar com 25 semanas, 28 semanas, e não vai ter o efeito. Isso é importante. Por isso que é importante elas suspeitou de gravidez, vai confirmar se está grávida sim, e vai então, hoje a gente conscientiza as mulheres, isso que é importante. Ela tem que estar conscientizada, porque se o médico não falar, ela tem que falar, ô doutor, né? Eu já ouvi, fiquei falando que eu tenho risco de ter pré-eclâmpsia, né? Pergunta para ele, tá certo? Então elas têm que colaborar para elas mesmas, né? Eu acho assim. Então a gente trabalha muito com a gestante também. Trabalha muito com a professora. É exatamente isso, né? Por isso que é importante a conscientização. Às vezes, para a própria gestante ter esse momento de falar, né? E é interessante que essas complicações placentárias, né? Esses medicamentos atuam nisso e na mulher ainda não dá pra gente perceber, né? Se não deu certo os medicamentos ou se não fez o uso, é depois o aumento da pressão, depois que vai indicar, né, que ela tem pré-eclâmpsia, né? Mas tudo tá acontecendo logo ali no começo da gestação, por isso que é muito importante a gestante, assim que a mulher, né, assim que perceber, né, que fez o teste, já começar o pré-natal, para já no comecinho já ter o efeito dos medicamentos, né? E da caminhada, se possível, né? Algum exercício físico. A gente tá vivendo um período, né, que as mulheres têm engravidado mais tarde, depois dos 30, até mesmo depois dos 40. Então, até que ponto a idade, ela é um fator prejudicial? Isso. O que acontece? Quanto mais aumentar a idade, a mulher tem chance de já ter algumas outras complicações, por exemplo, de ter ficado já hipertensa, né, que já está com pressão alta, de desenvolver diabetes. Então isso tudo vai se juntando e vai favorecendo a pré-eclâmpsia. Então o aumento, então, a mulher ter postergado, vamos falar, né, por causa da profissão, isso é notório, não tem mais o que discutir, ela vai deixando um pouco para depois a gravidez, que ela já está mais estabilizada, então profissionalmente. Isso ele favorece no sentido de que ela começa já a ter outras complicações médicas em si, né? Então isso aumenta também a chance da doença, de ter pré-eclâmpsia também, né? Não é que ela vai ser, porque eu tenho uma idade maior só. Se ela tiver só, por exemplo, 35 anos é o nosso corte. Se ela tiver só 36 anos como fator que a gente não é suficiente, mas se ela tem 36 anos, como eu falei, e tem a primeira gravidez, né? Hoje a gente está incluído então a raça negra. A raça negra, quando a gente avalia as taxas de morte materna, elas realmente são aquelas que têm um risco maior do que a raça branca. Então hoje a gente tem um trabalho junto com o Ministério da Saúde e a gente incluiu nesses critérios de quem tem pré-eclâmpsia a raça negra, né? Tanto as pardas como as pretas, elas são incluídas como fator de risco para pré-eclâmpsia também. E o fator hereditário, ele é um fator predominante também ou não necessariamente? Não, assim, ele não tem uma questão, o hereditário acaba assim, né? Porque, por exemplo, na raça negra, você tem alguns fatores, elas têm muito mais hipertensão, pressão alta crônica, que a gente chama, do que a população branca. Então, tem alguns fatores que sim, ela vai trazer com ela, assim, esses fatores, né? Mas o fato da minha mãe, por exemplo, ter tido pré-eclâmpsia... A mãe, se na família tem a mãe e irmã, ela tem que juntar dois. Tá. Então, tipo, mais que 35 anos e minha mãe teve, ela tem chance de ter também, né? Porque é multifatorial, né? A pré-eclâmpsia é multifatorial. E assim como a hipertensão, você tem hipertensões que o teu perfil genético contribui, né? Na pré-eclâmpsia também, o perfil genético ele pode contribuir, mas é uma porcentagem, né? Então são combinações de fatores que vão dizer, né, se a mulher vai ter ou não pré-eclâmpsia, mas a questão hereditária é importante também. No momento do parto, na hora do parto, os perigos aumentam? Isso. E assim, a pré-eclâmpsia, a gente fala que ela acontece no ciclo gravídico puerperal. O que é isso? Geralmente ela vai se desenvolver na gestação.
Mas às vezes ela não tem nada e no trabalho de parto é que aparece a doença. E outras vezes vai aparecer depois. Então, por exemplo, eu não posso descuidar da paciente. Nasceu o nenê? Acabou. Não acabou. Às vezes ela desenvolve as fases mais complicadas na primeira semana depois que nasceu o nenê. Então a gente tem que ficar atento com essas pacientes, então, em todo o período, na gravidez, durante o trabalho de parto e depois do parto. E as grandes complicações, a gente tem 3 grandes complicações que levam à morte. Uma é a crise hipertensiva, que a gente chama. Se ela começar a ter uma pressão de 160 por 110, né? Normalmente é 13,8, 12,7, que são as pressões normais, né? Para falar que ela está hipertensa, a gente considera 140 e 90. Então, quando ela fizer uma pressão de 140 ou 90, 140 maior e 90 ou 90 menor, ela é considerada hipertensa. Aí eu diagnostico a hipertensão. Se ela começa a ter uma pressão de 160 ou mais por 110, às vezes ela tem pressão de 170 por 120, ela está numa crise hipertensiva. Isso você tem que atuar assim imediato. O paciente chegou com isso, você tem que ir imediato. Outra é a eclâmpsia, né? Às vezes elas já ouviram falar, porque é pré-eclâmpsia, né, a doença. Eclâmpsia é quando ela tem crise convulsiva. Aquela crise que o indivíduo que tem epilepsia é igualzinho, ela pode ter crise convulsiva. E tem outra que ela não manifesta clinicamente, é só no laboratório. É uma chamada de síndrome HELP, que é a pior delas e que tem que ser também identificada. Então essas 3 situações eu preciso identificar logo e começar a atuar logo para tirar ela desses quadros, que são as 3 situações que podem causar morte. Essa informação que o senhor está passando, que passou o parto, achou que está tudo bem, não, né? Os cuidados continuam, né? Continua. Pelo menos até uma semana eu preciso estar atento com essa paciente. Entendi. Agora, a conscientização, professora, da jovem mãe, um assunto que através de uma entrevista como essa, de divulgação, dia 22 é o dia, né? É importantíssimo, né? Porque às vezes a pessoa ouve falar, mas de repente fala, eu estou grávida. Agora eu quero saber com mais detalhes o que é a pré-eclâmpsia, o que é a eclâmpsia e tudo mais, né? Sim, com certeza. Eu acho que em qualquer aspecto de saúde, assim, acho que na vida, na verdade, quanto mais autonomia a gente tiver e conhecimento, né? Verdade. É essencial. E a gente, né, tomar como a gestante, então, ter esse momento, ter essa reflexão, por isso que é importante essa ação. A gente também na faculdade, a gente vai ter ações de divulgação. Estamos entrevistando algumas gestantes para fazer vídeos e no dia 22 divulgar, né, com essa rede internacional, a questão da pré-eclâmpsia. Então é super importante, com certeza. Eu queria perguntar a respeito dos exames que são pedidos, que são solicitados para então a identificação e o que exatamente é procurado nesses exames, né? Quais são as alterações? Até um tempo atrás, o exame mais importante era se tinha proteína na urina. A gente chama de proteinúria. Então, a paciente começava a desenvolver a pressão, aumentar a pressão, se colhe a urina dessa paciente. Ela colhe até, na época, ela colhia urina de 24 horas, né, que orientava para a paciente colher e dosava a proteína. Se ela associava a hipertensão mais a proteína, fechava o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Hoje não tem mais necessidade de ter essa proteína. Ela pode, se ela tiver, eu já fechei o diagnóstico. Mas vamos supor, veio negativo. Hoje eu tenho outras alterações que são importantes, né? Então, por exemplo, função do hepática da paciente, do fígado, eu colho algumas coisas que vão a favor disso, né? Quando eu colher o sangue da paciente, normalmente eu vou ver se tem anemia. A anemia pode estar correspondendo a isso, ver se ela tem queda das plaquetas. Então tem uma série que é rotina, vamos falar assim. Suspeitou de pré-eclâmpsia, para mim fechar o diagnóstico, além da proteína, eu colho então outros exames, né, para saber se é positivo, eu fecho o diagnóstico de pré-eclâmpsia da paciente, né? E nesse sentido, né, de quais exames, né, tem muita pesquisa, né, sobre identificar novos exames que poderiam ser usados para predizer quem vai ter pré-eclâmpsia, qual vai ser a gravidade da doença, né? Então tem alguns exames assim que estão nível de pesquisa, mas já estão indo para a clínica, né?
são alguns fatores que a gente chama de antiangiogênicos e angiogênicos, que podem auxiliar nisso, principalmente na predição, né, doutor? Na predição da pré-eclâmpsia. Então, a pesquisa ela vem para contribuir também, não apenas para o diagnóstico, mas também para poder predizer, porque quando você tem uma noção, né, se a mulher vai desenvolver ou não pré-eclâmpsia, você já faz um monitoramento completamente diferente dessa gestante, né? Então, esses marcadores que também estão presentes no sangue, eles são essenciais para isso, né? Então, acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter mais alguns aí para auxiliar nisso. Agora, a eclâmpsia tem cura? Acabou a gravidez, como o doutor acabou de dizer, passou alguns dias, uma semana, tal, os cuidados continuam com a mãe e tal, mas ela tem cura, a eclâmpsia? Isso, uma boa pergunta. Até um tempo atrás a gente dizia assim, a cura da pré-eclâmpsia é resolver a gravidez, é o parto. E tanto que muitos partos vão ser antecipados, porque a paciente começa um quadro grave, se eu deixar ela morre. Então, a gente dá preferência nesse momento para a vida da mãe. Então, nasce muito prematuro. E aí, o conceito que tinha é que... Por quê? Porque assim, por que resolveu devia terminar a doença? Porque o fator é a placenta e o nenenzinho. Eu tirei isso do organismo dela, a doença... Então, chama cura da pré-eclâmpsia, resolve a gravidez. Hoje esse conceito caiu. Eu digo assim, ele não é muito mais correto. Entendi. Porque hoje a gente sabe que quem teve pré-eclâmpsia, ela está marcada que lá na frente ela vai ter ou doença cardiovascular ou doença renal. Então, assim, eu falo, não tem mais a cura. Ela deixou nessa paciente uma marca e que ela vai lá na frente. E aí a gente tem que trabalhar. Nós estamos trabalhando muito agora, porque essas pacientes não podem ser, como chama entre aspas, abandonadas. Ela tem que saber também que ela não pode mais... Ela vai ter que continuar fazendo atividade física, mudança de estilo de vida. Tem que cuidar pro resto da vida, né? Hábitos. Entendeu? Uma dieta mais adequada. Se ela tinha um peso acima tentar perder o peso, então... E é um trabalho difícil, né? Imagina. Porque são coisas que qualquer um de nós vamos estar fazendo, né? Que são coisas de saúde. De hábito é sempre complicado. Mas a gente tem que trabalhar com elas isso, porque o que a gente vê lá na frente, que elas começam a ter infarto, começam a ter acidente vascular cerebral, começa a ter doença do rim mais cedo do que elas teriam se elas não tivessem tido pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, ela representa perigo para o feto também durante a gestação? Sim. Tanto de você ter uma morte do feto dentro do útero e um perigo maior, não é maior, mas assim, como ele vai acabar nascendo prematuro, tem os riscos da prematuridade. Às vezes ele acaba morrendo, porque vamos supor, se ela tiver 26 semanas de gestação, né? 26 semanas de gestação, e eu precisar resolver a gravidez por causa da mãe, tem que resolver. O risco desse nenenzinho, então, não sobreviver é muito grande, né? Então, aumenta muito a taxa dos prematuros e acaba aumentando muito a taxa da morte desses nenenzinhos. Então, os dois vão falar assim, a doença, ela vai prejudicar tanto a mãe como ela pode prejudicar o nenenzinho também. A estimativa global é 500 mil mortes fetais e 70 mil mortes maternas anualmente. Né? Então são números muito altos, né? 500 mil fetos e 70 mil mulheres morrem anualmente por causa de pré-eclâmpsia. Sempre se falou na pré-eclâmpsia, sempre foi as mães, as avós de hoje, elas também correram risco, mas não se divulgava, não se falava da pré-eclâmpsia? Isso. É isso mesmo? A pré-eclâmpsia existe desde que, para você ter uma ideia, né? Hipócrates já falava que a grávida tinha convulsão, né? Aquela convulsão. Então, começa aí, então isso aí sempre existiu, não é novo, né? Que apareceu agora. Então, sempre existiu. Mas não se sabia, né? O conhecimento era muito, muito pouco. E depois esse conhecimento foi aumentando, e é o curioso, né? Para quem estuda, que a gente chama assim de fisiopatologia da doença. Como que é a doença? Ela muda todo dia, assim, aparece coisa nova todo dia. Então, você tem que estar sempre procurando que está aparecendo alguma coisa mais nova, outra coisa, dosa mais isso, dosa aquilo, para fazer a avaliação da doença, se ela está presente ou não, se ela está evoluindo para um caso grave ou não. Então, é uma doença que, para quem pesquisa, né, ela é um prato cheio, que a gente chama, porque tem muita coisa para se pesquisar, né? Então, é uma doença que não está definida.
né, totalmente definido. Quer dizer, tem dados novos sempre, professor? Sempre, Isso. mas Ela que pesquisa, Não, o senhor também é um ótimo pesquisador. Mas eclâmpsia, né, significa convulsão, né? Que era o que os médicos conseguiam ver na mulher, ela está convulsionando. Quando se desenvolveu métodos para quantificar proteinúria na urina, aí ficou pré-eclâmpsia. Eles percebiam que aquelas mulheres que tinham proteína elevada na urina, olha, isso tá ligado, ter proteína na urina está ligado a ela ter aquela convulsão, né, a gestante. Então aí virou pré-eclâmpsia. Então, algo que a gente trabalha muito assim no IB é a questão também dos exames clínicos, né? Eu falo, gente, eu agradeço todos os dias da gente ir lá no laboratório, coletar sangue e saber como é que tá a sua glicemia, como é que tá o seu colesterol, como tá o seu hemograma. São indicativos que, se você pegar algumas décadas atrás, a gente não tinha, né? Então, a importância do desenvolvimento dessas técnicas, do barateamento, né? Cada vez mais são exames mais baratos. E então a ciência e a medicina, ela vai evoluindo junto, né, aprimorando, né, cada vez mais a gente tenta ter uma medicina personalizada, baseado nos biomarcadores e só com relação ao o risco futuro, né, as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade no geral, né? A gente tem milhões de pessoas que morrem por doenças cardiovasculares. Então, e como reduzir isso? Exercício físico, né? Alimentação, manejo de estresse, todos esses pontos que a gente sempre fala e que são parar de fumar. Tabagismo é uma coisa séria. Bebida alcoólica, né? Todos esses fatores, né? Então, a mulher que teve pré-eclâmpsia, ela é mais um componente, ela tem que ter um cuidado maior, porque durante a gestação algo foi alterado ou ela já tinha isso e a gente percebeu durante essa janela de oportunidade da gestação, então ela vai ter que ter esse olhar, né? Então vai ter que mudar estilo de vida, vai ter que às vezes reduzir o peso, né? Porque é essencial para a saúde dela. Quer dizer, esse o primeiro contato com o médico, com a médica ginecologista, esses exames naturais que se pedem na primeira consulta, com a evolução, inclusive, com conhecimento maior a respeito da pré-eclâmpsia, esses exames específicos são pedidos na primeira consulta já para paciente? Quando ela chega, você tem uns exames que são rotina, toda grávida faz aqueles exames, tá certo? Aí, se ela enquadrar, né, no pequeno questionário que a gente faz, então, tipo assim, minha mãe teve pré-eclâmpsia, ela tem diabetes, eu já enquadro ela como risco de desenvolver. Aí, nesse momento, vamos falar assim, você não faz exames específicos da pré-eclâmpsia ainda nesse momento, né? Aí eu só enquadro ela como de risco e faço aquilo que a gente já citou, né? Caminhada, então, para tentar prevenir. Aí na evolução eu posso sim fazer alguns exames que me falam, por exemplo, eu posso usar o ultrassom, né? O ultrassom tem alguns tipos de ultrassom que ele pode já me marcar se essa paciente tem risco de desenvolver pré-eclâmpsia. É que assim, esses são exames que você não vai encontrar em qualquer lugar, né? E ele precisa ser bem feito também, porque senão também ele pode me dar um falso, ou dar um falso positivo ou um falso negativo. Entendi. Então, o que é mais prático é eu fazer as coisas que são clínicas, que são, que todas consigam fazer. Isso que é importante, tá? No caso da segunda gravidez, primeira gravidez, a mulher detectou a pré-eclâmpsia e tudo mais, de repente, depois de um tempo, ela ficou grávida novamente. Como é que vai ser a vida dessa paciente, os cuidados que ela deve ter, redobrados? Os mesmos daquela que nunca teve. Então, assim, ela vai ser orientada, porque ela entrou como fator de risco. Ela, tendo pré-eclâmpsia, será um fator de alto risco, não precisa ter mais nada. Mas hoje ela já sabe. Sim, então, ela tem risco. Então, ela teve na outra gravidez, essa aqui, essa tá marcada, que não significa que vai ter, ela tem um risco de ter novamente. Então, essa já vai começar. Fazer atividade física, tomar aspirina, tomar o cálcio, tá certo? Ela já tem o conhecimento baseado no primeiro parto e tudo mais. Né? E essas se conscientizam mais, porque elas já passaram pela experiência na gravidez anterior, né? E a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia, ela interfere também na amamentação?
posteriormente? Não, isso não, ela não interfere. A paciente pode amamentar. Aliás, hoje se considera que a amamentação prolongada diminui o risco dela ter doença cardíaca e doença renal lá na frente, né? A amamentação é uma coisa que a gente cada vez mais estimula, porque não é fácil a amamentação, né? Ela parece uma coisa natural, né? Da sobrevivência do animal, mas não é assim tão tranquilo. Então a gente insiste na amamentação de todas, independente. Mas para paciente que teve pré-eclâmpsia, hoje já está bem estabelecido. Se ela tiver uma amamentação prolongada, 6 meses ou até 1 ano de amamentação, principalmente, ela diminui o risco lá na frente dela ter doença cardíaca e doença do rim. Né? Então, Professora Valéria, globalmente a senhora disse dos números e tudo mais, né? O Brasil diferencia ou é o mesmo número global de casos de pré-eclâmpsia? Você fala em porcentagem? Isso. Acho que o doutor pode até explicar melhor, né? Mas acho que muda, né? Muda alguma coisa por causa de estarmos um país subtropical, alguma coisa, não? Não, por isso não, mas a gente não tem tido a queda que a gente gostaria, né? Então, por exemplo, no mundo todo, nós temos 3 grandes causas de morte de mãe: hipertensão, as hemorragias e as infecções. No mundo todo, já a primeira causa do mundo é a hemorragia, não é mais a hipertensão. Por quê? Porque a hemorragia eu não tenho como muito prevenir, e a hipertensão tem. Então, os países que evoluíram, caiu a taxa de pré-eclâmpsia, mas não caiu a taxa de hemorragia. Então, predomina a hemorragia. O Brasil ainda só a região sul. Região sul já a primeira causa é a hemorragia. Não é mais mas o restante, principalmente região norte e nordeste, altíssimas taxas de morte materna pela pré-eclâmpsia. E se eu pegar de 2010 até 2022 e traçar o que aconteceu, isso eu falo com muita tristeza, porque não tem uma curva, é uma reta, assim, não tem variação. Está se mantendo, né? Então você vê de 2010 até 2022, 2023, não aconteceu quase nada na queda de taxa de morte materna, né? Vamos dizer assim, a mulher teve a primeira gravidez, teve a segunda, teve a terceira, normal, não teve nada. Chegou na 4ª, ela teve um quadro. Dá pra dizer que as outras gravidezes tiveram alguma influência sobre isso? As outras? Isso. Não. Um fator que pode aumentar é se ela trocou de parceiro. Quando ela troca de parceiro, essa gravidez é considerada como se fosse a primeira gravidez. Entendeu? Quando ela troca de parceiro, ela aumenta a taxa. Isso sim. Interessante. Mas só ter tido já a 5ª gravidez, 6ª gravidez, não é um fator de que aumenta. E pode acontecer sim. Nossa, eu nunca tive nada, agora desenvolveu. Alguma coisa aconteceu de diferente nessa gravidez da paciente, né? A combinação de DNA da mãe e do pai que podem gerar algo que vai evoluir para pré-eclâmpsia. Fazer um dado novo, né? Verdade. Doutor José Carlos, professora Valéria, muito obrigado por ter aceitado o convite nosso aqui, num tema bastante importante. Contem sempre com a gente aqui do Primeiro Jornal da Prever FM, sempre trazendo os dados que possam esclarecer a população. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos. Nós que agradecemos essa oportunidade, né? Esse Dia Internacional, eu tenho divulgado muito que a gente precisa transformar o Dia Internacional em todos os dias do ano, né? Não é só lembrar da pré-eclâmpsia no dia 22 de maio. Isso, inclusive nós como profissionais, né? Eu acabei de vir num congresso, meu último slide era um slide falando isso, né? Vamos comemorar o Dia Internacional da Pré-eclâmpsia todos os dias do ano, porque assim a gente vai reduzir realmente então as taxas de morte materna. Muito obrigado a vocês, um bom dia. Nós que viu? agradecemos, obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.